Uma mãe me procurou em lágrimas semana passada e disse: "Meus filhos odeiam ir à igreja. Onde foi que eu errei?" E se eu te disser que talvez o problema não sejam os filhos, mas a forma como estamos transmitindo nossa fé? Olá, eu sou do canal Entre Céu e Casa, um espaço onde falamos sobre fé, família e transformação. E hoje vamos abordar uma das questões mais dolorosas que um pai ou mãe cristã pode enfrentar: descobrir que, sem querer, estamos criando nos nossos filhos uma aversão ao que mais amamos, que é a nossa relação com Deus. Se você é pai ou mãe e já se perguntou por que seus filhos resistem aos momentos de oração, por que reclamam quando é hora de ir à igreja, ou por que parecem desinteressados quando você fala sobre Jesus, então este vídeo foi feito especialmente para você. Porque hoje eu vou te mostrar os 3 sinais de que você pode estar criando cansaço espiritual sem perceber. A diferença fundamental entre formar religiosos obedientes e discípulos apaixonados. E principalmente, como transformar sua casa em um lugar onde a fé cresce naturalmente, como uma planta que encontra o solo perfeito para florescer. Vamos descobrir juntos por que tantas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o mundo, mesmo tendo dedicado anos tentando ensiná-los sobre Deus. Mas antes de te mostrar a solução, preciso que você seja honesto comigo e consigo mesmo. Vamos começar olhando no espelho da verdade, porque a primeira pergunta que precisamos fazer não é sobre nossos filhos, mas sobre nós mesmos. Como está a sua própria fé? Não a fé que você demonstra no domingo na igreja, mas aquela que seus filhos veem de segunda a sábado dentro de casa. Aqui está uma verdade que pode doer um pouco. Filhos não herdam nossa religião, eles absorvem nossa paixão por Deus. Eles podem até repetir nossas palavras, decorar versículos e cantar louvores, mas o que realmente fica gravado no coração deles é a autenticidade do nosso relacionamento com Jesus. Pense comigo, quando você ora em casa, seus filhos sentem que você está tendo uma conversa íntima com alguém que ama, ou percebem que você está cumprindo uma obrigação? Quando você fala sobre Deus, seus olhos brilham de alegria, ou sua voz soa como alguém repetindo uma lição decorada? O primeiro sinal de que podemos estar criando cansaço espiritual é quando a oração vira obrigação na nossa casa. Sabe aquele momento em que você chama as crianças para orar e elas vêm arrastando os pés? Ou quando você precisa brigar para que agradeçam a Deus pela comida? Isso não é apenas birra infantil, é um reflexo de como elas estão percebendo nossa própria relação com a oração. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou algo chocante. 70% dos jovens que abandonam a igreja na adolescência dizem que seus pais eram religiosos demais, mais espirituais de menos. Ou seja, eles viam muita regra, muita cobrança, muita performance, mas pouca paixão genuína por Deus. Suas atitudes falam mais alto que suas palavras sobre Jesus. Se seus filhos veem você estressado, ansioso, crítico, e depois te veem falando sobre o Deus da paz e do amor, existe uma contradição que eles captam muito rapidamente. Crianças são como pequenos investigadores da autenticidade. Elas farejam falsidade a quilômetros de distância. A pergunta que todo pai deveria fazer é esta: meus filhos veem alegria em mim quando falo de Deus? Quando menciono o nome de Jesus, quando conto uma história bíblica, quando falo sobre oração, existe uma luz no meu rosto que comunica que estou falando sobre alguém especial? Mas se você descobriu que talvez esteja no caminho errado, não se desespere, porque existe uma forma completamente diferente de fazer isso, e ela está bem na frente dos seus olhos. Mas primeiro, preciso te alertar sobre 3 venenos espirituais que podem estar contaminando o ambiente de fé da sua casa. O primeiro veneno é a religião do medo. Sabe aquelas frases que às vezes escapam? Se você não orar, Deus vai ficar bravo com você. Ou, Deus não gosta de crianças desobedientes. Ou ainda, se você não se comportar, Jesus vai ficar triste. Essas frases parecem inofensivas, mas estão construindo na mente dos nossos filhos a imagem de um Deus carrancudo, sempre pronto para se decepcionar conosco. Quando usamos Deus como ferramenta de controle comportamental,
Estamos ensinando nossos filhos a temer a Deus pelos motivos errados. Eles devem reverenciar a Deus por sua grandeza e bondade, não ter medo dele como se fosse um pai autoritário pronto para castigar. O segundo veneno é a performance cristã. É quando forçamos comportamentos sem explicar o coração por trás deles. Por exemplo, obrigar a criança a levantar as mãos durante o louvor, ou forçá-la a dizer amém em todas as orações, ou exigir que ela fique em silêncio absoluto durante o culto, sem nunca explicar por que fazemos essas coisas. Performance cristã é quando o exterior parece certo, mas o interior está vazio. É criar pequenos robôs religiosos ao invés de pequenos adoradores. Seus filhos aprendem a representar o papel de cristãos, mas nunca desenvolvem um relacionamento real com Jesus. O terceiro veneno, talvez o mais perigoso, é a comparação espiritual. Olha como o filho da irmã Joana é comportado na igreja. Ou, por que você não consegue ficar quieto como seu primo durante a oração? Ou ainda, sua irmã nunca reclama na hora do culto. Essas comparações não motivam, elas destroem a autoestima e criam rivalidade onde deveria haver comunhão. Cada um desses venenos tem o mesmo efeito. Eles matam a curiosidade natural da criança sobre Deus. E curiosidade é o combustível da fé genuína. Quando uma criança para de fazer perguntas sobre Deus, quando para de questionar como as coisas funcionam no reino espiritual, quando aceita tudo passivamente sem envolvimento emocional, é sinal de que algo morreu por dentro. A diferença entre disciplina com amor e controle religioso é esta. Disciplina com amor ensina princípios e deixa espaço para crescimento. Controle religioso impõe regras e exige obediência cega. Uma constrói caráter, a outra constrói revolta. Uma pesquisa recente mostrou que crianças que crescem em lares onde a fé é imposta têm 3 vezes mais chances de se afastar de Deus na adolescência. Isso deveria nos fazer parar e repensar nossas estratégias, não acham? Agora você deve estar pensando: então como eu faço para não cair nessas armadilhas? A resposta está na próxima estratégia que eu chamo de método da fé contagiante. O método da fé contagiante se baseia em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a transparência espiritual. Ao invés de fingir que você é perfeito espiritualmente, compartilhe suas dúvidas e como Deus te ajuda a superá-las. Conte para seus filhos sobre aquela vez que você orou por algo e não aconteceu como esperava, e como isso te ensinou sobre a vontade de Deus. Fale sobre os dias em que você não sente vontade de orar, mas ora mesmo assim porque sabe que é importante. Transparência espiritual é mostrar que a fé é uma jornada, não um destino. É deixar seus filhos verem que você também está crescendo, também está aprendendo, também comete erros e precisa do perdão de Deus. O segundo pilar é a fé em ação. Mostre Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Quando encontrar uma vaga de estacionamento bem na hora que precisavam, diga: "Obrigado, Senhor." Quando a chuva parar bem na hora de sair de casa, aponte: "Olha como Deus cuida da gente." Quando alguém da família se recuperar de uma gripe, celebre: "Vamos agradecer a Deus pela cura." Fé em ação é ensinar seus filhos a reconhecer a mão de Deus nos detalhes cotidianos. É transformar momentos comuns em oportunidades de gratidão e reconhecimento da presença divina. O terceiro pilar é a curiosidade sagrada. Ao invés de ficar nervoso quando seu filho faz perguntas difíceis sobre Deus, celebre essas perguntas. Se ele perguntar por que pessoas boas sofrem, não dê uma resposta pronta e superficial. Sente com ele, reconheça que é uma pergunta importante e explorem juntos as possíveis respostas. Curiosidade sagrada é entender que dúvidas não são inimigas da fé, são oportunidades de aprofundamento. Quando você responde às perguntas difíceis com honestidade, você está mostrando que a fé pode resistir ao questionamento. O quarto pilar é a celebração da presença. Torne momentos com Deus especiais, não obrigatórios. Crie tradições familiares que fortalecem a fé sem forçar. Por exemplo, a técnica dos 3 obrigados no jantar. Cada pessoa da família compartilha 3 coisas pelas quais é grata a Deus naquele dia. Ou então contar suas próprias histórias de transformação.
Ao invés de sempre contar histórias bíblicas, conte como Deus transformou sua vida. Fale sobre como você era antes de conhecer Jesus e como é agora. Essas histórias são mais poderosas que 1000 sermões, porque seus filhos conhecem você. Use perguntas ao invés de imposições. Ao invés de dizer, você tem que perdoar seu irmão porque Deus manda, pergunte, o que você acha que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Essa abordagem desenvolve o pensamento crítico espiritual, ao invés de criar obediência mecânica. Mas existe um obstáculo que pode derrubar tudo isso, e a maioria dos pais nem suspeita que ele existe. O inimigo invisível que compete pela alma dos nossos filhos tem nome. É a cultura do instantâneo. Vivemos numa época em que as redes sociais criam uma espiritualidade instantânea falsa, onde pessoas postam versículos bonitos, mas vivem vidas vazias, onde a fé virou performance para ganhar likes. Seus filhos estão sendo bombardeados constantemente com mensagens que contradizem os valores que você está tentando ensinar. A pressão dos amigos hoje é mais forte do que nunca, porque acontece 24 horas por dia através dos celulares. A escola e a sociedade muitas vezes promovem valores que são diametralmente opostos aos princípios cristãos. E não adianta tentar isolar seus filhos desse mundo, porque eles vão ter que viver nele. A solução não é o isolamento, é a imunidade espiritual. Como você desenvolve imunidade? Expondo gradualmente ao que pode causar doença, mas de forma controlada e com acompanhamento. No caso espiritual, isso significa ter conversas abertas sobre os desafios que seus filhos vão enfrentar. Seus filhos vão questionar sua fé, e isso não é problema, é oportunidade. Mas só se você estiver preparado. Se você criar um ambiente onde questões são bem-vindas, onde dúvidas podem ser expressas sem julgamento, onde é seguro discordar e procurar respostas juntos. E foi exatamente isso que aconteceu com uma família que eu conheço, uma história que vai mudar sua perspectiva completamente. Conheci Marina há 2 anos, numa situação desesperadora. Ela e o marido Paulo tinham criado os filhos na igreja desde pequenos, Rodrigo, de 16 anos, e Ana, de 13. Conheciam a Bíblia de cor e salteado, sabiam todas as respostas certas, participavam de todos os eventos da igreja. Mas chegou um momento em que Rodrigo simplesmente explodiu. Foi numa quinta-feira à noite, na hora da oração em família. Paulo, como sempre, reuniu todos na sala e começou a orar. No meio da oração, Rodrigo se levantou e disse: "Chega, eu não aguento mais essa encenação. Vocês ficam aí fingindo que falar sozinho com o teto faz alguma diferença na vida de vocês." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana começou a chorar. Marina ficou sem reação. Paulo, visivelmente abalado, apenas disse: "Vai para o seu quarto, vamos conversar depois." Mas a conversa nunca aconteceu. Rodrigo se fechou no quarto, pararam as orações familiares e uma atmosfera pesada tomou conta da casa. Foi quando Marina me procurou, desesperada, perguntando onde tinha errado. Conversando com Marina, descobri que a família havia caído em todas as armadilhas que mencionei anteriormente. A fé havia se tornado uma série de rituais obrigatórios. Paulo controlava os momentos espirituais da família como um sargento controlando soldados. As crianças nunca podiam fazer perguntas que parecessem duvidar da fé. A mudança começou com uma atitude corajosa de Marina. Ela bateu no quarto de Rodrigo e disse: "Filho, eu quero te pedir desculpa." Rodrigo ficou surpreso, não esperava isso. Ela continuou: "Desculpa por ter transformado nossa fé numa obrigação chata. Desculpa por nunca te dado espaço para questionar. E desculpa por ter fingido que nossa família era espiritualmente perfeita quando não éramos." Rodrigo desabou no choro. Disse que sempre teve dúvidas, sempre quis fazer perguntas, mas sentia que questionar era pecado. Disse que via os pais orando por coisas que nunca aconteciam, mas nunca podiam falar sobre isso. Disse que se sentia sufocado pela performance cristã que precisava manter. A partir daquele dia, tudo mudou na casa de Marina. Eles começaram a ter conversas espirituais reais. Paulo aprendeu a compartilhar suas próprias dúvidas e lutas. As orações deixaram de ser monólogos formais e se tornaram conversas familiares com Deus. Marina começou a contar para os filhos sobre sua própria jornada de fé, incluindo os momentos difíceis. Paulo parou de impor momentos espirituais e começou a criá-los naturalmente.
Quando algo bom acontecia, eles agradeciam a Deus espontaneamente. Quando enfrentavam dificuldades, oravam juntos sem fingir que tinham todas as respostas. Ana, que havia ficado abalada com a explosão do irmão, começou a se sentir livre para expressar suas próprias questões. Descobriram que ela também tinha dúvidas, mas nunca havia se sentido segura para expressá-las. O processo não foi fácil nem rápido. Rodrigo precisou de tempo para confiar novamente. Houve momentos de tensão, conversas difíceis, lágrimas de ambos os lados. Mas, gradualmente, algo lindo aconteceu. Eles começaram a descobrir Deus juntos, como uma família de verdade, não como atores representando papéis. Hoje, 2 anos depois, Rodrigo não apenas voltou a participar dos momentos familiares de oração, como se tornou um jovem apaixonado por Deus. Mas desta vez, é uma paixão genuína, não uma performance. Ele lidera um grupo de jovens na igreja e ajuda outros adolescentes que estão passando por crises de fé similares. Ana desenvolveu uma relação linda com Jesus e diz que é grata pela crise que a família atravessou, porque foi isso que permitiu que eles encontrassem uma fé de verdade. Essa história me ensinou algo que mudou minha forma de ver a paternidade espiritual. E isso me leva à revelação final que quero compartilhar com você hoje. A verdade que ninguém te conta é esta: você não precisa ser o pastor dos seus filhos. Você precisa ser a ponte entre eles e o pastor. Sua função não é controlar a fé deles, é apresentá-los ao Deus apaixonante que transformou sua vida. Existe uma diferença fundamental entre essas duas abordagens. Quando você tenta ser o pastor dos seus filhos, você assume uma responsabilidade que não é sua. Você sente que precisa ter todas as respostas, que precisa ser espiritualmente perfeito, que precisa forçar comportamentos religiosos. Mas quando você entende que é apenas uma ponte, tudo muda. Pontes não controlam quem passa por elas, apenas facilitam a passagem. Pontes conectam 2 pontos, mas deixam as pessoas livres para decidir se querem atravessar. Como pais, nossa função é mostrar o caminho para Jesus, não forçar nossos filhos a andarem nele. É apresentar o Deus que amamos, não obrigar nossos filhos a amá-lo. É criar um ambiente onde a fé pode florescer, não um ambiente onde ela é imposta. Aqui estão 3 verdades finais que quero deixar gravadas no seu coração. Primeiro, filhos precisam ver seus pais como pessoas reais que amam a Deus, não como perfeições religiosas inalcançáveis. Quando você permite que seus filhos vejam suas lutas, suas vitórias, seus momentos de fraqueza e seus momentos de força espiritual, você está sendo uma pessoa real, não um personagem religioso. Segundo, a fé que transforma é a que é vivida, não a que é pregada. Você pode falar sobre amor por horas, mas um gesto de amor genuíno vale mais que 1000 sermões. Você pode ensinar sobre perdão teoricamente, mas quando seus filhos veem você perdoando alguém que te machucou, eles aprendem o que é perdão de verdade. Terceiro, seu maior legado espiritual não será o que você ensinou, mas o que você demonstrou. Anos depois, seus filhos não vão lembrar das suas palavras sobre Deus. Eles vão lembrar de como você vivia sua fé, de como você tratava as pessoas, de como você reagia nas crises, de como você celebrava as vitórias dando glória a Deus. Então, chegamos ao final desta conversa, mas não ao final desta jornada. Lembre-se, examine primeiro sua própria paixão por Deus, antes de cobrar paixão dos seus filhos. Evite os 3 venenos espirituais que afastam os filhos: religião do medo, performance cristã e comparação espiritual. Use o método da fé contagiante no dia a dia. Transparência espiritual, fé em ação, curiosidade sagrada e celebração da presença. E prepare seus filhos para o mundo real com amor e verdade, não os isolando dos desafios, mas os equipando para enfrentá-los. A pergunta não é se seus filhos vão questionar a fé. A pergunta é, quando questionarem, eles vão encontrar em você alguém que vive o que prega ou alguém que apenas repete o que ouviu. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe um comentário contando como está a vida espiritual da sua família. Sua história pode inspirar outros pais que estão passando pelos mesmos desafios. Inscreva-se no canal Entre Céu e Casa para mais conteúdo sobre fé e família, porque acreditamos que sua casa pode ser um pedacinho do céu na terra. Compartilhe este vídeo com outros pais que precisam ouvir essa mensagem. Lembre-se de que a jornada de transformação é pessoal e coletiva, e que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. E você,
Que tipo de legado espiritual está deixando? Pense nisso até nosso próximo encontro.